Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 18. Nós vamos ler até o versículo de número 22. Mesmo sentados, a palavra de Deus nos diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Pai de misericórdia e de bondade, fale conosco, em o nome de Jesus nós te pedimos. Que o Senhor venha encontrar em nós, ó Deus, aquilo que precisa ser transformado, e que a Tua palavra, ó Deus, venha nos limpar todos os dias, assim como nos ensina o Evangelho de João, capítulo 15, que nós somos limpos, ó Deus, pela Tua palavra. Nós já estamos limpos pela Tua palavra, mas nós queremos, ó Deus, um aperfeiçoamento da nossa vida espiritual. Nós queremos, ó Deus, em tempos difíceis, não distanciar, mas aproximar do Senhor. Naturalmente, ó Deus, se achegar ao Senhor. Clamar, ó Deus, pelo trono da Tua graça, pela Tua majestade nas nossas vidas, e ser, ó Deus, inundados, tocados, ó Deus, conduzidos pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Bom, a princípio esse texto ele é chocante. Quando nós lemos esse texto e não entendemos o porquê Jesus disse isso. Deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Pode nos causar a impressão de que Jesus não se importa com o sofrimento humano, o que não é verdade. Jesus se importa e se importa muito. Aliás, Ele veio para aliviar as nossas dores. Ele veio para curar as nossas feridas. Ele veio para nos libertar. Ele veio para sarar o nosso coração. Então há um contexto ao qual Jesus fala isso a esses homens, que deixem que os mortos sepultem os seus próprios mortos, que não é a questão de Jesus ser insensível para conosco. Jesus, ele é atento, sensível, e ele está presente no meio da sua igreja, está presente onde ele é invocado, onde estiver 2 ou 3, ele está entre eles, e ele está presente em nós. Portanto, ele se importa com tudo que nós vivemos, com tudo que nós pensamos, com todas as dificuldades que nós enfrentamos. A questão é que nesse momento Jesus está pregando o Evangelho do Reino, o Evangelho da salvação, o Evangelho para arrependimento, e a poderosa pregação de Jesus suscita no coração de muitos o desejo de se tornar discípulo de Jesus. E para se tornar discípulo de Jesus, há alguns critérios. Jesus tem a sua palavra que nos deixou para que nós pudéssemos caminhar nela, por ela, para que nós pudéssemos ser orientados por ela. E a pregação poderosa de Jesus provoca isso no coração de muitos homens. Muitos, ao ouvir Jesus pregando, vendo Ele operando milagres, nutriram no seu coração, foi suscitado no seu coração o desejo de seguir a Jesus. O desejo de se tornar verdadeiramente um discípulo. E é provável que Jesus tenha dito essas palavras muitas vezes para outras pessoas, porque é sempre o mesmo critério que é o da palavra do Senhor. Quando Jesus fala isso, pode nos deixar impressionado, mas não quer dizer que nós devemos deixar as responsabilidades do dia a dia. O que o Senhor está querendo nos mostrar é aquilo que tem maior valor, é aquilo que tem mais importância. Porque em todos os momentos da vida nós vamos ter que fazer escolha entre uma coisa e outra. Então Jesus vai mostrar
que o reino de Deus, ele tem um valor maior do que as coisas que nós vivemos aqui na terra. Uma família, pertencer à família da salvação, nos tornar irmãos em Cristo Jesus, tem uma importância maior do que até mesmo a família terrena, porque muitos da nossa família não se converteu ao Senhor e pode ser que a gente não vá para o mesmo lugar. Portanto, há algo maior a ser seguido, que é Cristo Jesus. E é claro, sempre pregando para eles, falando do amor do Senhor. E Jesus não está dizendo que nós não devemos arcar com as responsabilidades, assumir, principalmente com relação à família. Quando diz que desde que os mortos sepultam os próprios mortos, Jesus não está querendo dizer que nós não devemos sustentar a nossa família ou ter responsabilidade com a nossa família. Muito pelo contrário, esse é um princípio que a palavra de Deus ensina. Então, a palavra de Jesus aqui quer nos mostrar algo superior. E a própria Bíblia, a própria palavra de Deus nos ensina repetidas vezes que a característica de um bom cristão é cuidar bem da sua família, é dar atenção à sua casa, aos teus filhos, à esposa, o marido, tratá-los com devido respeito, tratá-los conforme o Evangelho ensina e vivendo na presença do Senhor para glorificar o teu santo nome. E presente na família em todos os momentos, como um homem, uma mulher que serve a Jesus. Presente nos momentos de dor, você chora com os que choram. No momento da festa, você se alegra com os que se alegram. Jesus fazia isso, Jesus fez isso muito bem. Quando Jesus foi convidado ao casamento, ele foi, festejou no casamento, se alegrou no casamento, estava vivendo aquele momento ali no casamento como um convidado. Quando Jesus recebeu a notícia da morte do seu amigo, Jesus chorou. Então Jesus tanto se alegrava quanto chorava. Então as responsabilidades, elas continuam na nossa vida. O viver o momento continua na nossa vida. Todas essas questões são questões importantes, mas há algo maior do que as nossas próprias experiências. Há algo maior do que você. Há algo maior do que o indivíduo. Há algo maior do que eu, que é o reino de Deus e a vontade do Pai. A vontade do Pai é soberana à minha vontade, é maior do que a minha vontade. Aquilo que é projeto de Deus, que é plano de Deus, é superior aos meus planos. Aquilo que é vontade de Deus é superior à minha vontade. Portanto, Jesus está mostrando para eles que há algo maior, com muito mais importância, e por isso Jesus traz essa palavra tão chocante ao coração deles. Por quê? Porque aqui nós temos três personagens, pelo menos. Nós temos o escriba, que é o primeiro aqui que fala a Jesus, no versículo 19, aproximando o escriba, fala com Jesus que quer segui-lo. Depois nós temos este homem que quer sepultar primeiro o seu pai, para depois seguir a Jesus. E nós temos Jesus, que é o mestre e Senhor, que está ensinando a esses homens. E esses homens fazem propostas para Jesus, interessado em se tornar discípulos, mas que não está exatamente compatível com a vontade de Deus, não está exatamente compatível com o que Jesus vem pregando, com o que Jesus vem ensinando. Eles tentam negociar isso com Jesus. Então Jesus vai mostrar para eles a importância que isso tem. Portanto, o versículo 18 nos diz: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Esse homem, esse primeiro personagem aqui, ele se mostra mais disposto do que o outro. Ele se mostra empolgado com a pregação de Jesus, está empolgado com o Evangelho, ele está apaixonado pelo Evangelho, ele está fascinado pelo Evangelho, ele é um entusiasta, mas ele não sabe calcular o preço de se tornar um discípulo de Jesus. Ele não sabe o quanto custa. Ele não sabe o que ele tem que deixar para ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Então ele tem animação, ele tem empolgação, ele tem calor, ele está entusiasmado, ele tem energia, mas ele não sabe calcular o quanto custa se tornar um discípulo verdadeiro de Jesus. Portanto,
era um homem que era um escriba, que era importante no meio do povo. Um tempo em que nem todos sabiam ler e escrever, a maioria não era alfabetizado. O escriba é aquele que conhecia a letra e a escrita. Então ele tinha um respeito, ele tinha uma admiração do povo. O povo ia consultar os escribas a respeito da lei, porque eles conheciam a lei, então eles tinham prestígio. Então, quando as pessoas têm você como referência, isso traz para você uma importância. Isso traz para você, infla um pouquinho o seu ego. Você é referência naquela comunidade, você é referência para aquela família, você é referência para aquele povo. Ele tem essa importância, mas o que Jesus fala a ele não é o que ele esperava ouvir. Jesus fala algo muito realista para a vida dele. E Jesus dá a resposta no versículo de número 20, que diz assim: mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves dos céus os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer se tornar o meu discípulo, você tem que saber disso. Você tem conforto, você tem casa, você tem onde morar, você tem prestígio da sociedade. Eu, o Filho do Homem, o Filho de Deus, quando fala a respeito dessa expressão, está falando aquele que é representante diante de Deus, o representante da raça humana diante do Senhor. Está falando também, de certa forma, eu como Filho de Deus, como Filho do Homem, eu não tenho privilégios, eu tenho serviço, eu vim para servir, eu vim como cordeiro. Aquele que se aproximou de Jesus, esse escriba, ele visava um privilégio por se tornar discípulo de Jesus. Bênçãos especiais, algo assim privilegiado, algo que vai além do que os outros têm. Eu quero porque eu sou discípulo de Jesus. E Jesus está mostrando para ele que é o contrário. Aquele que se torna discípulo, na verdade, abre mão. Ele não recebe privilégios. Você não recebe vantagens. Quando Jesus vai cumprir o seu ministério, ele está falando: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, embora a raposa tenha um lugar para retornar, as aves têm um ninho para retornar, o Filho do Homem não tem. Ele está dizendo: o meu ministério não é um ministério de obter vantagens em cima dos outros, não é de ter vantagens acima da raça humana, dos homens. Não, o meu ministério é um ministério de serviço, de abrir mão e de sacrifício. Então você precisa calcular bem se você realmente quer ser discípulo de Jesus, se você quer seguir a Jesus, porque muitos têm a ideia do evangelho, daqueles que servem a Jesus, que eles vão obter em Jesus vantagem sobre os outros, e isso não é verdade. O que é verdade são as promessas de Deus, como a palavra de salvação, de perdão dos pecados, de socorro presente nas tribulações, nas angústias, em todos os momentos. É aquilo que nós recebemos do Senhor como sustento para a nossa vida, mas não são vantagens em detrimento aos homens que não se converteram. Muito pelo contrário, você tem que se tornar servos desses homens. Servo do próximo, servo da família, servo no reino do Senhor. Então ele chega com uma perspectiva diante de Jesus, esperando um privilégio, esperando algo a mais, e Jesus vai mostrar para ele que o caminho é o contrário. Você aprendeu errado. Para me seguir, você tem que experimentar isso. Agora é interessante Jesus usar as raposas e as aves como exemplo. Ele poderia usar qualquer outro animal. A raposa nós vamos considerar que não era muito bem querida pelos fazendeiros, pelo povo daqueles dias, porque elas vêm para comer a galinha. Então a raposa dá prejuízo. Primeiro que não era muito agradável. Não é um animal assim queridinho. Ninguém tem uma raposa de estimação, tem? Nunca vi ninguém ter uma raposa de estimação. É selvagem, não é domesticado. Então tem essa característica. Ele diz: esses animais selvagens que não agrada a vocês, que dá prejuízo para vocês, eles têm lugar para retornar e eu não tenho. O outro exemplo que ele usa são as aves que demonstram a fragilidade das aves. Elas são muito frágeis, né? E elas também não têm esse valor estimado. Ninguém aqui quer adotar um pardal, né?
Ninguém aqui tem uma pombinha como estimação. Você pode alimentar, você pode ter carinho, mas assim, a gente não dá esse valor enorme para um pardal quando você compara a uma vida humana, quando você compara uma trajetória. Então ele fala daqueles que não são agradáveis, que não são queridos pelo povo, mas que têm um lugar para retornar. E ele fala das aves que são frágeis, mas que têm um ninho. Mas o Filho do homem, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, não tem esse lugar para retornar, porque ele anda em toda a região pregando o Evangelho e ele não tem esse conforto. Ele não tem esse privilégio, ele não tem essa vantagem, ele não tem um hotel 5 estrelas, ele vai caminhando e sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, pregando o Evangelho, enfrentando o frio, o calor, as situações adversas, e todas elas encaradas através da fé e da promessa da palavra de Deus. Cada discípulo que segue a Jesus tem que estar consciente do que ele está desejando no seu coração. Então o que Jesus está mostrando para esse homem este é o preço de me seguir. Você quer? Uma palavra muito realista para o coração dele. E é interessante que ao falar o Filho do Homem, nos arremete lá para Ezequiel. Ezequiel é chamado de Filho do Homem. E quando você olha o ministério de Ezequiel, não é um ministério fácil. É um ministério debaixo de sofrimento, debaixo de sacrifício. É um ministério com muita renúncia. É um ministério que aconteceu de uma forma não facilitada, mas aconteceu no poder do Espírito Santo de Deus. Um homem que profetizava e tinha visões, e profetizava e tinha visões no poder do Espírito Santo do Senhor. Quando nós olhamos para Isaías, que diz: eis-me aqui, e é pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele olha para a vida dele, não vê condições nenhuma, não vê dignidade nenhuma, mas ele sabe que se ele abriu o coração e se comprometeu com o Senhor, ele sabe do preço, mas ele sabe também que Deus está com ele. Nós temos que ter a consciência daquilo que o Senhor tem para nós e saber que o Senhor está conosco e fazer a devida avaliação se nós queremos realmente ser de Jesus. Nós enfrentamos lutas, passamos algumas dificuldades, mas nós queremos mesmo fazer a vontade do Pai. Nós queremos passar a eternidade com Cristo. Nós queremos ser frutíferos no reino do Senhor. Há muitas pessoas que são simpáticas ao Evangelho, mas ela não quer se expor. Ela não quer se expor, ela não quer se desgastar no reino, ela quer privilégios do reino. E nós vamos nos tornando discípulos consumidores. A gente quer um produto na igreja para consumir, a gente quer consumir eventos, a gente quer consumir trabalhos, a gente quer consumir bênçãos, a gente quer receber. Mas o que Jesus está ensinando aqui é sobre doar e não receber. O que Jesus está ensinando aqui não é sobre consumir algo que você deseja para você, é sobre o que você pode realizar em nome de Jesus. É sobre o que Deus pode fazer através da sua vida. Não é sobre vantagens, sobre privilégios, mas é sobre o poder do Espírito Santo de Deus, usando você para salvar vidas, para profetizar cura, para libertar os cativos e para manifestar a glória do Senhor. Há um preço. Há um preço. Nesse sentido, nesse aspecto. Não há um preço para a salvação porque ela é de graça. Mas para se tornar um discípulo de Jesus, você não vai progredir, crescer, ouvindo uma mensagem de autoajuda, ouvindo uma pregação coach, que levanta o seu ego, coloca você no centro das coisas e diz: Deus vai fazer tudo por você. Isso não é verdade. Nós aprendemos um evangelho que nós nos comprometemos com o Senhor. Ele tem uma aliança conosco, Ele nos sustenta, Ele nos abençoa. Mas o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu estou com vocês. Tende bom ânimo. Sejam renovados no Espírito Santo do Senhor. Sejam renovados na minha presença, pois eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Dias difíceis, dias alegres, dias bons, dias variados vão acontecer na sua vida. Em todos eles glorifica o Senhor e seja compromissado, porque o Senhor te fortalecerá. O Senhor colocará palavras na tua boca. O Senhor colocará autoridade na tua vida.
autoridade para chegar dentro da sua casa e profetizar as bênçãos do Senhor, autoridade para repreender o maligno, autoridade para repreender o que não procede de Deus. Então, olhando para a palavra de Jesus, para esses dois homens, nos faz avaliar a nossa caminhada e a nossa trajetória, e se de fato é isso que nós queremos, ou se nós estamos querendo alcançar as vantagens, se nós estamos querendo consumir algo, ou se nós estamos querendo oferecer algo no reino do Senhor. E é interessante que vem o segundo homem, o segundo personagem desse texto, no versículo 21. E o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. O primeiro não sabia do preço, não sabia das implicações de ser discípulo. O segundo sabe das implicações de ser discípulo. O primeiro tinha disposição e disponibilidade. O segundo, ele sabe das implicações, mas ele não tem disposição e não tem disponibilidade. O primeiro vem empolgado: eu quero ir, mas ele não sabe o que vai acontecer na caminhada, ele não sabe o que é seguir a Cristo, ele não sabe o que é a cruz de Cristo. O segundo sabe o que é a cruz de Cristo, tem noção do que é seguir a Jesus, mas diz: Jesus, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Esse é mais racional, ele avaliou melhor as implicações, mas o coração dele está preso. Está preso nas coisas, está preso em coisas terrenas, em coisas apenas deste mundo. Ele sabe quanto custa, mas não quer pagar. Ele sabe das implicações, mas ele quer adiar isso. Ele quer esperar para depois. Ele quer procrastinar na sua caminhada com Cristo. Deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Jesus diz: deixa que os mortos sepultem os mortos. Se você quer realmente ser discípulo, segue-me. É agora. Agora eu quero que você considere algo. O pai dele está vivo. Seria Jesus incoerente em dizer para alguém que o pai acabou de falecer: não, você não vai sepultar o seu pai, você me segue se você quiser ser discípulo? Não. Jesus, na sua própria palavra, na sua própria lei, fala do respeito aos pais, honrar pai e mãe. Mas a pergunta que ele faz para Jesus, a proposta que ele faz para Jesus é que ele quer justificar o seu comportamento em cima da Bíblia, em cima da palavra, porque quando ele fala para Jesus: me deixa primeiro sepultar o meu pai, ele está dizendo: eu quero primeiro honrar o meu pai, que é lei. Quero honrar o meu pai, quero honrar a minha mãe. Mas levando em consideração que o pai dele não havia morrido, o que ele queria esperar para que o pai dele viesse quando morresse, ele sepultava o pai dele e depois seguia Jesus. Não se sabe quantos anos ainda o pai viveria. E Jesus está dizendo: ser discípulo é algo urgente. Então nós temos que levar isso em consideração. Então a justificativa que ele coloca diante de Jesus, Jesus é bem direto com ele e diz: se é isso que você quer, você tem que me seguir. Jesus não foi indelicado com ele. Jesus não foi insensível com ele. Jesus não foi alienado à dor desse homem, muito pelo contrário, Jesus compreende, mas Jesus sabia o que tinha no coração dele. Eu e você, nós não sabemos. Talvez ele tinha em mente lá esperar a herança chegar. Espera, Senhor Jesus, eu vou sepultar o meu pai, depois que eu receber a herança, seguir ao Senhor com mais dinheiro é muito mais fácil. Quem sabe? É uma possibilidade. Então, Jesus, olhando para ele, confronta ele de uma forma a mostrar para ele o que é maior. É nisso que nós temos que refletir e avaliar o que é maior. Jesus está dizendo: me seguir, se tornar meu discípulo é maior do que até mesmo passar o resto dos teus dias com os teus pais. Quando eu te chamo para algo superior. Quando eu atraio os meus, eu atraio para algo que é maior, que é fazer a vontade do Pai, um evangelho que coloca o reino de Deus mais importante do que o indivíduo. Um tempo em que nós vivemos onde o indivíduo é endeusado, é tudo direcionado para o indivíduo. As palavras de Jesus estão dizendo: o indivíduo tem uma importância muito menor do que Jesus.
tem uma importância menor do que a palavra. Você tem uma importância menor do que o reino de Deus espiritual. Eu tenho uma importância muito inferior ao reino de Deus, a vontade do Pai, a palavra do Pai e a Jesus. Jesus, o reino de Deus, a vontade do Pai é muito, muito superior a mim. Então não é a minha vontade, não são as minhas considerações, são as considerações de Jesus. Quando Jesus vem e fala dessa forma, é porque esse homem estava vivendo uma procrastinação na sua vida espiritual. A pregação de Jesus tocou no seu coração, tocou na sua alma, mas ele tem uma vida enrolada. Sabe aqueles homens, aquelas mulheres que têm a vida enrolada? Ele nunca desenvolve com Cristo, nunca desenvolve no Evangelho. As coisas não acontecem, sempre tem alguma coisa para fazer, sempre tem um imprevisto, sempre tem um porquê chegar atrasado, sempre tem um porquê não assumir, ele não quer se desgastar, ele não quer se envolver, então ele vai vivendo essa procrastinação na vida espiritual, e Jesus vai dizer: deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Os mortos espirituais vão sepultar os mortos fisicamente. E você, se você está vivo, você segue-me. Porque aqueles que estão vivos estão envolvidos com a obra de Deus. Os vivos espiritualmente estão envolvidos com pessoas. Os vivos espiritualmente estão envolvidos com a vontade do Pai. O primeiro tinha empolgação, mas não sabia das implicações. O segundo sabe das implicações, mas não tem coragem. Não tem coragem de se entregar. Ele prefere as coisas terrenas. E Jesus profundamente fala ao coração deles. Então Jesus está falando sobre lealdade, Jesus está falando sobre calcular se nós queremos de fato ser discípulo. Essa noite nós vamos orar aqui pelo Samuel para enviá-lo ao seminário, e essa palavra serve não somente para o Samuel, mas serve para todos vocês. Você tem que saber o quanto custa ser discípulo de Jesus. Você tem que saber se é isso mesmo que você quer da sua vida. Para o Samuel já é tarde, já fizemos a matrícula dele, agora não adianta se arrepender, já era. Mas para você nós estendemos a palavra de Deus e o Evangelho do Senhor em prestar esse serviço excelente a Deus. Porque esse é o tempo, esta é a hora de se aprofundar diante do Senhor. Ser discípulo de Jesus é algo urgente. E ser discípulo de Jesus tem implicações. Se você quer vantagens, sinto muito, você está ouvindo a mensagem errada e no lugar errado. Mas Jesus está dizendo: os vivos, esses me seguirão e entrarão na eternidade comigo. Há uma promessa de vida eterna. Há uma promessa de uma recompensa, entre aspas. Há uma promessa sobre aqueles que são leais, são fiéis à minha vontade e à minha palavra. Eu estarei com vocês por toda a eternidade. Eu enxugarei as lágrimas dos teus olhos. Eu colocarei alegria e o sorriso nos teus lábios. Eu te encherei do meu espírito e te farei poderosos na unção do Senhor para o ano aceitável do Senhor. Eu te farei diferente de todo o povo que caminha com os teus próprios pensamentos. Você será minha propriedade particular, e eu te amarei eternamente. Estarei com você sempre que precisar. É interessante porque o escriba, ele chama Jesus de mestre. Aí no versículo de número 19. Talvez ele não queria um senhor na sua vida, ele queria um professor. Há muitos admiradores de mensagens que admiram a mensagem, admiram a pregação, admiram um louvor, mas ele só quer um mestre, ele não quer um senhor. O interessante é que o segundo chama Jesus de Senhor, no versículo 21. Mas nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. É necessário que isso seja real, que Jesus seja de fato o seu Senhor. Senhor da sua vida, aquele que conduz, aquele que dá ordens, e aos súditos
Os servos são aqueles que obedecem, são aqueles que acatam a vontade do seu Senhor. O primeiro é um escriba, um homem prestigiado, inteligente, mas percebe-se que inteligência não é sinônimo de sabedoria. O homem pode ser inteligente e não ser sábio. Eu estava vendo um vídeo do Karnal, né, que está aí nas redes sociais, e é claro, inteligente. É claro que é inteligente, é visível. Mas não acho sábio dizer ser ateu. Não vejo sabedoria nenhuma no ateísmo. Dizer que não crer no Senhor. A palavra de Deus diz, olha para a natureza e você vê as digitais do Senhor. Olhe para a complexidade do corpo humano e da vida humana e você vê a presença de Deus. Ele não crê em Deus, mas ele endeusa muitos autores, ao qual ele cita um atrás do outro, porque ele estuda e lê, ele se esmera nisso, isso acaba se tornando um ídolo para ele, mas ele não consegue compreender o ser de Deus que criou todas as coisas. Podemos ser inteligentes, mas não sábios. Por isso que a palavra de Deus nos diz que dá sabedoria aos simples. Há pessoas analfabetas que não têm leitura, têm dificuldades para ler uma placa, mas que têm sabedoria porque são conduzidas no temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando nós nos chegamos ao Senhor, nós temos que ter esse coração entusiasmado do primeiro, e nós temos que ter a consciência do segundo, mas tem que ter comprometimento. Tem que ter derramamento do nosso coração e da nossa alma na presença do Senhor. A gente tem que ter essa empolgação aqui. É fantástico como que Deus usa cada um de uma forma. Vem aqui o ministério de louvor, ministra de uma forma, aí sobe aqui os jovens, ministra de outra. Essa dinâmica só enriquece a nossa vida. Porque Deus te fez assim único e Deus quer usar você dessa forma. Você não precisa ser outro, você não precisa ser ninguém além de você mesmo. Você só precisa ter o temor do Senhor. Em todas as circunstâncias, em todos os trabalhos, em todas as situações da vida, o reino de Deus, aquilo que é espiritual é sempre maior do que aquilo que é terreno. Então o que adianta um homem que tem empolgação, mas não sabe o quanto custa, porque quando começar, ele tiver a primeira dificuldade, ele desiste, ele abandona o barco. Ele quer deixar Jesus, ele não quer o evangelho. Não, eu achei que eu ia ter privilégios. Eu achei que eu ia ter bênçãos assim especiais. Eu achei que eu ia ser diferente de todo mundo, Deus ia olhar para mim e quem me amaldiçoasse ia morrer seco. Eu achei que eu ia ser o super, hiper. Eu achei que eu ia ser diferentão assim de todo mundo. Eu quero me converter para isso, é para Deus me dar aquilo que não dá para ninguém. Sabendo que a palavra de Deus nos diz que o sol nasce sobre todos e que o amor de Deus é igual, nós não podemos pensar dessa forma. Então o evangelho realista, o evangelho de Cristo é um evangelho de derramamento da alma. E você verá o prazer da presença de Deus quando você chamá-lo de Senhor, porque chamá-lo de Senhor, você tem que chamá-lo de seu Salvador. Muitos chamam Jesus de mestre, mas não chama de Senhor. Chama de mestre, mas não chama de Salvador, como o escriba. E é assim que nós devemos conversar com Jesus e ter consciência da cruz de Cristo. Porque Jesus, que pregou em toda a região, Samaria, Judéia, Galiléia, ele foi pregando o evangelho. Jesus não foi tão longe geograficamente nas estradas, ele pregou em muitos e muitos lugares, mas Jesus foi muito longe na vida espiritual. Jesus foi muito longe na vida espiritual. Jesus percorreu alguns quilômetros na terra, de cidade em cidade. Ele não foi tão longe, mas na vida espiritual Jesus foi até a cruz do Calvário. Ele foi muito longe na vida espiritual. Às vezes nós não precisamos ir muito longe geograficamente, mas nós precisamos ir longe na vida espiritual. Nós precisamos romper, nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver na vida espiritual. Jesus, ele foi até a cruz. E se nós somos seguidores de Jesus, toma a tua cruz e siga-me. A cruz é o símbolo de todo cristão.
renúncia da sua própria vontade para viver a vontade do Senhor, e assim você vai ver o sobrenatural de Deus, você vai ver uma alegria que vem do trono da graça, que enche o seu coração, você vai ver socorro bem presente nas tribulações, você vai ver em todo momento o sustento de Deus na sua vida, na sua casa, você vai ver o poder da oração, o poder da intercessão, você vai ver o poder da presença de Deus dentro do seu casamento, nos relacionamentos com os teus filhos. Quando você passa necessidade, você clama, você busca e você percebe, você ouve que Deus responde, mas não responde o que você pergunta, mas responde o que você precisa ouvir. Você já prestou atenção nas respostas de Jesus? Sempre tem alguém perguntando alguma coisa para Jesus, um fariseu, um escriba, e Jesus não responde o que eles perguntam. Na maioria das respostas, Jesus não dá a resposta relacionada à pergunta, Jesus dá a resposta que eles precisam ouvir. E às vezes Jesus não responde o que eles perguntam, o que Jesus faz é outra pergunta. Então Jesus devolve o confronto, Jesus cai para dentro do homem. Jesus olha para o interior, olha para o coração desse homem com outra pergunta, ou com uma resposta diferente. Eles perguntam uma coisa e recebem outra, porque Jesus sabe do que aquela pessoa precisa, ele sabe o que ele precisa aprender, ele sabe o que é essencial, ele nem perde tempo filosofando. Simplesmente vaidades e discursos, Jesus sempre objetivo nas suas respostas e sempre certeiro no coração, porque ele olha para dentro do homem e diz: é isso que você precisa. É disso que você precisa. Então, quando o homem pede, deixa-me sepultar o meu pai, ele está dizendo: eu quero viver com meu pai até ele morrer, depois eu sigo o Senhor, pode ser? E Jesus, se você quiser me seguir, tem que ser agora. Ele está dizendo: Jesus, deixa eu construir minha casa primeiro, depois que eu terminar de construir minha casa, eu vou ter mais tempo, vou ter mais dinheiro, aí eu sigo o Senhor, pode ser? E Jesus diz: se você quiser, tem que ser agora. Jesus, deixa eu alcançar estabilidade primeiro, e depois que eu alcançar estabilidade, eu sigo o Senhor, pode ser? E Jesus responde: se você quiser me seguir, é agora. Se você quiser me seguir, é hoje. O Senhor nos chama dessa forma. E você deve estar no mínimo curioso para saber o que aconteceu com esses dois homens. A Bíblia não nos diz. Nós sabemos que o que aconteceu, entre aspas, com o jovem rico, quando ele diz para Jesus: eu faço tudo isso, o que Jesus responde para eles? Vai e vende tudo que você tem, segue-me. E o coração dele estava ali nos bens. Nós não sabemos o que aconteceu com esses dois homens. Esse texto aqui não nos relata, mas também não nos importa. Sabe por quê? Porque essa palavra aqui já não é mais para o escriba, já não é mais para o homem que queria enterrar o seu pai. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Não importa o que aconteceu com eles, mas importa o que vai acontecer comigo e com você. Não importa o caminho que eles tomaram, mas importa o caminho que nós tomamos. A decisão que nós tomamos, a escolha que nós fazemos e o custo que nós temos que estar conscientes. Seguir a Cristo é isso. Essa é a realidade da vida espiritual, mas o Espírito Santo de Deus nos traz um conforto muito importante. Nos traz um consolo em todos os momentos, um refrigério para a nossa alma. Então, o que Jesus apresenta a esses homens é mais importante, até mesmo do que enterrar o próprio pai. Até mesmo do que enterrar o próprio pai. Jesus está falando de coisas eternas, de vida eterna, de um trabalho eterno, do que é superior. Está diante de você. Assim como Jesus abriu esses homens, Ele está abrindo o nosso coração nessa noite. Se você chegou com empolgação, saiba que tem implicações. Se você está analisando demais as implicações, está procrastinando para assumir um compromisso verdadeiro com Cristo, o risco que você corre é altíssimo. Pode custar caríssimo, porque não tem lugar mais seguro do que no centro da vontade de Deus. Não tem lugar mais seguro
do que no centro da vontade de Deus.